Olá, YouTube. Ahm, bem, gostava de primeiro agradecer a todas as pessoas que deram os vossos comentários. Realmente apaguei dois vídeos e eu apaguei esses dois vídeos mesmo pelos comentários que eu recebi relativamente a eles, que eu agradeço, e vou implementar as sugestões que foram dadas, ok? Portanto, o vídeo de hoje é uma narrativa económica, está bem? Portanto, vocês sabem todos que eu gosto da economia e gosto de história e muitas vezes falo sobre isto. E o vídeo de hoje eu vou-lhe chamar Narrativas Económicas são baseadas em mantras espirituais e mídia, ok? E porquê que eu digo que estas narrativas económicas são baseadas em mantras espirituais? Eu não sei se vocês notam, ou se vocês já notaram nos mídia, que grande culpa também da mensagem passada por estas políticas faz parte de todo o media training que estas elites económicas, sociais, próprias elites mediáticas têm, que é passar uma mensagem constante. E essas mensagens constantes são mantras espirituais, ok? Incentivar crescimento, incentivar investimento económico, reduzir pobreza. E isto repetido várias vezes tornam-se mantras espirituais, ok? Há uma coisa que eu noto muito, é que isto não é baseado em qualquer tipo de ciência, está bem? Vamos a ver a parte económica e a ciência económica não diz nada ao que estão a praticar, ok? Portanto, as ações que eles têm e os mantras espirituais que eles mandam não têm nada a ver uma coisa com a outra, ok? E eu vou buscar um modelo económico, se vocês quiserem ver na internet, vocês também conseguem perceber, e eu vou-vos explicar de uma forma muito simples, está bem? O aggregate demand e aggregate consumption, ou seja, procura agregada e consumo agregado. Ok? E o que é que isto mostra? Mostra uma desigualdade económica e eu principalmente meti aqui esta imagem que é Growth of Family Income. Ok? Portanto, nós conseguimos notar de 47 até atualmente, realmente houve uma grande polarização que é demonstrada aqui neste pequeno gráfico que eu coloquei, aqui acima, aqui deste lado. E o que é que eu quero passar com este modelo económico? Este modelo económico, aggregate consumption e aggregate demand, mostra uma coisa muito simples. Okay? E é o que a desigualdade destrói, que é aggregate demand e aggregate consumption. Okay? Portanto, vou-vos explicar este modelo de uma forma muito simples. Okay? Portanto, eu sou um bilionário. Quantas vezes é que eu como ao dia? Três. Okay? Como três refeições ao dia. Quatro refeições, se incluirmos o lanche. Mas eu não consigo consumir 40 refeições ao dia. Não é? Ou seja, uma pessoa normal, vamos dizer, come também duas, três refeições ao dia, mas uma pessoa muito pobre não consegue comer duas vezes ou três vezes ao dia. No entanto, só existe um bilionário ou um milionário. Mas existe centenas de famílias que não conseguem pôr comida na mesa. Okay? Se formos jogar este jogo de póquer económico, não contabilizando a desigualdade económica entre as várias classes, o que realmente acontece é que existe o top 1, top 10%, que, tendo maioria da riqueza, continua só a consumir 2, 3 refeições. Okay? E depois há famílias que não conseguem consumir uma refeição. Okay? Portanto, enquanto across the board, ou seja, em todo o espectro, tínhamos famílias que consumiam 3, 4 refeições e conseguiam ter filhos para dar mais refeições, tornamos num espectro em que existe famílias muito ricas que consomem 2, 3, 4 refeições e famílias muito pobres conseguem só consumir uma refeição à mesa. Okay? Isto é para todo o espectro. Eu disse refeições porque é muito simples de perceber. Okay? Mas uma família rica só tem 2, 3 carros. Diz que o Cristiano Ronaldo tem 10 carros. Mas uma família pobre muitas vezes não consegue ter sequer um carro. Okay? E esta desigualdade económica propulsionada pelas nossas elites é uma destruidora do, do, do consumo agregado e da procura agregada.
é de facto onde foi gerado mais riqueza foi quando esta maior desigualdade foi reduzida, que foi desde os anos 20, principalmente proporcionado pelos Estados Unidos, mas depois pelo resto da Europa e o resto do mundo. Até mais ou menos os anos 90, 2000. Okay? Quando depois começámos a perceber que quanto maior há esta desigualdade, menos os países crescem, menos há consumo agregado e menos há procura agregada. Okay? E o consumo agregado e a procura agregada realmente são o que lidam estas economias a crescer. E o principal problema deste modelo económico não sequer é contabilizado nele, que é o problema da desigualdade económica. Ok? Portanto, realmente estas elites têm estes mantras espirituais económicos. Eles não conseguem entender. Okay? E eu tento trazer aqui para este canal uma linguagem básica, uma linguagem fácil de entender, que realmente o grande problema que nós sofremos hoje em dia é a desigualdade económica. Ok? E, poças, acho que é isso que eu quis passar hoje para vocês. E que estas elites são um pouco ridículo elas falarem sobre isto porque são mantras espirituais. São mantras espirituais. Porque nenhum deles quer falar sobre isso. Ok? E por um lado, é muito fácil chegar ao pé de um político e ter este tipo de conversa. Mas eles próprios não querem ter este tipo de conversa porque os mídias não dão espaço para este tipo de conversas, ok? E os mídias não dão espaço para este tipo de conversas porque as elites económicas, as elites políticas estão na cama com as elites mediáticas. Ok? E estas elites mediáticas passaram muito de que, se nós repetirmos isto vezes sem conta, estes mantras espirituais económicos que não são baseados em factos nenhums, há de cair na cabeça das pessoas. Não é? Mas depois, se nós realmente agarrarmos nos modelos económicos de hoje em dia e nos modelos económicos de 1950, 1930, 1920, conseguimos perceber que o principal motor de crescimento económico agregado, seja procura agregada ou consumo agregado, é a redução da desigualdade. É estúpido. Mas pronto, era isso que eu quis passar hoje. Não sei depois dos próximos episódios, ok? Ainda estou a pensar sobre eles. Já recebi várias sugestões para próximos episódios, mas ainda estou a pensar o que é que quero fazer com eles, ok? Rapaziada, até o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistirem e até uma próxima.